Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Estamos no capítulo 2 de Daniel, falando do sonho escapado. Já passamos nas partes em que Daniel tem a revelação do sonho, Daniel tem a interpretação do sonho e estamos dentro da interpretação dos sonhos que fala dos reinos mundiais. Já vou apresentar aqui o pastor Gerson, que já vai dar continuidade na sequência do nosso programa. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, queridos irmãos que nos acompanham. Vamos dar continuidade, então, à análise profética desse livro maravilhoso, que é o livro de Daniel. E eu quero fazer menção do verso 45, que foi onde terminamos o último episódio desse livro maravilhoso. Então, o verso 45 nos diz: de maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. É certo, e certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então, pastor Antônio Carlos e irmãos, esse é o último reino, né? Quando se refere aos pés da estátua, que são daqueles dois materiais, ferro e barro, nós observamos que conserva a força do ferro, que esmiuça todas as coisas, conforme o texto sagrado nos diz, que é o Império Romano, mas se mistura com a fragilidade do barro. E hoje nós observamos essa mistura, se nós trazermos para os nossos dias o governo gentílico no mundo, nós temos essa divisão entre a dureza do ferro e a fragilidade do barro. Então, nós podemos dizer que o mundo hoje está dividido nesses dois materiais, ferro e barro, né? Mas que isso caminha para uma unificação dentro dessa fragilidade. Então, um sistema que é absolutamente liberal, que todos participam, e outro sistema que é um sistema da dureza do ferro, nós podemos dizer. Vamos explicar isso com mais detalhes. Então, pastor Antônio Carlos, é muito interessante porque o Império Romano, ele foi aquele governo de ferro, porque ele foi acumulando as experiências do Império de Nabucodonosor, que foi o Império do Ouro, do Medo-Persa, do Greco-Macedônico, e foi juntando essas experiências, tanto bélicas, quanto sociais, quanto religiosas, porque foi trazendo toda a idolatria, toda a religião pagã, quanto a capacidade de gestão desses impérios. O sistema romano, nós sabemos, né, que eles tiveram uma administração extraordinária, gerando a paz romana, tendo um exército praticamente imbatível, e os romanos, na parte de leis, até hoje nós aproveitamos muitas coisas das leis romanas, até mesmo no nosso país. Então, nós observamos que o último reino da Terra vai pegar muitas influências desses reinos passados. Claro que dentro da ótica do governo gentílico e dentro da ótica religiosa, do paganismo, da idolatria e de todas as coisas que conflitam com o nosso interesse, que é o interesse da revelação, da palavra de Deus, da palavra viva. Então, pastor Antônio Carlos, como pano de fundo desse nosso episódio, que esperamos terminar o capítulo 2, essa é a minha colaboração inicial, e eu devolvo a palavra para a sua continuidade. Perfeitamente. Vou pedir para colocar na tela o quadro onde se observa os detalhes da visão de Daniel, ou seja, da revelação de Daniel quanto ao sonho de Nabucodonosor. E também estamos dentro da interpretação. E o quadro já dá a interpretação também com o apoio daquilo que se conhece da história. Então, aí no quadro está a estátua composta cabeça, peitos e braço, ventre e quadris,
pernas e pés. Então, aqui está dividido em 5 partes, que fala dos reinos mundiais. Vamos ressaltar isso. Nabucodonosor, ele estava na cama dele e estava pensando no que seria depois dele. Ele estava se referindo ao reino dele, que era um reino mundial, o reino mais magnífico que, segundo a palavra de Deus, existiu. Observem que tudo começa com o reino de Nabucodonosor, não começou com os anteriores. A profecia começa, essa construção dessa estátua começa com Nabucodonosor, ele é a cabeça de ouro. Foi o reino mais magnífico, com maior capacidade de gestão que já aconteceu, ou seja, que foi gerado por ele. Quando se fala aqui da estátua, com foco no homem, fala da capacidade da gestão e, de certa maneira, das cabeças geradoras, as cabeças geradoras. A cabeça de ouro, que gerou tudo, o sistema mundial, o sistema de governo, o sistema de rei de reis, uma extensão de terra muito grande, universal, mundial, tudo começa com Nabucodonosor. E depois dele viriam os outros reinos da terra até o fim dos tempos, ou seja, até os nossos dias. E não se cumpriu ainda tudo. Nós estamos em parte da profecia. Tem alguns detalhes, até alguns segredos aqui, que vão ser desvendados ou declarados no decorrer dos episódios e de acordo com a manifestação de cada capítulo. Cada capítulo acrescenta mais uma informação importante para se entender a profecia de forma geral. Então, a estátua, cada parte, cabeça, ombros, ventre, pernas e pés, representa um governo mundial. Então, primeiro aqui, olhando o nosso quadro, o rei Nabucodonosor. Depois dele veio o Império Medo-Persa, os 2 reis importantes, Dario e Ciro. Depois o Império Greco-Macedônico com Alexandre o Grande. Haveria desdobramento, mas vamos deixar para falar mais adiante. Por enquanto ficamos assim. E depois dele veio o Império Romano, que iniciou com César, Júlio César. Também foi um império que sobreviveu muito tempo, muito tempo. Depois disso, a profecia, se olhar, tem os detalhes, né? Se olhar na descrição da estátua, as pernas são muito longas, né? Quer dizer, o Império Romano vai durar um tempo bastante grande e, de repente, dá um salto para o fim dos tempos. Tem um segredo aqui, que eu vou dizer alguma coisa para ajudar o entendimento dos irmãos. Quando Jesus veio ao mundo, introduziu o Novo Testamento, a Nova Aliança, houve uma interrupção da história, porque quando Daniel trata, tudo que ele está falando, nós vamos observar isso até em capítulos vindouros. Ele está falando do seu povo Israel. Ele está falando do seu povo Israel. Quando você entra no Novo Testamento, que é a igreja, que compõe Israel também, mas é a igreja, tratando com a igreja, não mais com Israel, embora que alguns de Israel possam estar dentro da igreja, e é profético que estariam, muitos israelitas vão se converter ao cristianismo, mas embora que o Daniel só discorre sobre o Velho Testamento. Então, aqui, quando você lê aqui, não se coloca nas profecias de Daniel o Novo Testamento. Vamos dizer assim, vamos ignorar nas profecias de Daniel o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o que fez a distância da profecia até o fim dos tempos. Isso vai ser melhor explicado mais adiante. Mas eu fiz só uma introdução para os irmãos saberem, porque fica aquela dúvida. Quebrou a sequência? Quebrou pelo Novo Testamento. Quebrou a sequência. Isso vai ser melhor explicado depois, mas só para saber. Dá uma paralisada no Império Romano, tem o Novo Testamento,
depois vem o fim dos tempos. Isso, se olhar na estátua, não está assim, porque a estátua não leva em conta o Novo Testamento, passa direto. Então, deixar essa explicação para os irmãos. E o último reino, que é o reino do anticristo, lembrando que anticristo é ao lado de Cristo, ou querendo ser Deus, que o anticristo não vai dizer que não existe o Cristo, ele vai dizer, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, ele vai dizer. Vai enganar muitos, inclusive a Israel. Então, o reino dele será um reino também universal, por onde se vê que o mundo vai sofrer algumas modificações, já está sofrendo, visando a união do mundo. A globalização já é um grande sinal da união do mundo para que o reino seja universal. Haverá representantes dos países, já tem organismos internacionais, não é? Mas deixar essa explicação para a melhor elucidação da parte dos irmãos. Então, o último reino é o último reino humano da Terra, que é o reino do anticristo. Lembrando aqui que, às vezes, as palavras elas não dão um sentido perfeito. Muitas pessoas entendem que a palavra anticristo é um combatente de Cristo. Não, não é. Ao contrário. Vou ter que falar outra coisa. Essa parte do fim dos tempos vai suceder. Eu ia dizer uma coisa, eu vou suspender o que eu ia dizer, vou deixar para falar mais à frente. Mas o último reino, o reino do anticristo, só dizer isso, a igreja não vai estar aqui mais. O Senhor vai continuar tratando com Israel. Mas virá ao governo mundial um extraordinário líder, poderoso, com um poder de comunicação muito grande, e vai fazer coisas muito boas, porém depois se vai ver que essas coisas boas tinham um fundo maligno. Mas ele vai fazer, vai ser um grande governador, vai trazer soluções para o mundo todo. Então o anticristo é essa figura de um grande governador mundial. Então este é o último reino da terra. Pastor Gerson falou a respeito dos pés, em parte ferro, em parte barro. E o ferro vem do Império Romano. O que quer dizer o Império Romano? Um reino universal, com exército imbatível, com um sistema de leis que agregou o mundo inteiro. Só para se ter ideia, a cidadania romana, era muito importante ser cidadão romano, mas como tinha cidadania, isso fortalecia o reino todo através da cidadania. Várias leis que faziam com que o reino fosse forte. Então, o Império Romano, podemos dizer assim, que na sucessão dos reinos, foi um reino quase perfeito só o Senhor. Quase perfeito. No sentido humano, foi quase perfeito. Um exército imbatível, como já falamos, um sistema de gestão extraordinário que dominou o mundo todo por muito tempo. Então, quando o último reino da Terra tem uma parte do Império Romano, ninguém vai ver aquelas pessoas com capacete, com couraça, com lanças e escudos, ninguém vai ver isso. Aquilo tem um significado de fortaleza. O pastor Gerson chegou a dar uma pincelada no assunto, dizendo o seguinte, né, que o poder financeiro é um poder muito grande, realmente. Ao passo que você tem um governante eleito e tem um sistema financeiro por trás que controla tudo invisivelmente. Então, de um lado, você tem assim, os blocos mundiais, blocos onde você enxerga um poder grande como o ferro e blocos frágeis como esses, que, mediante eleição, esses governantes eleitos, não é? Então, é uma parte mais frágil, mistura com semente humana, ou seja, o próprio povo elege, não é? Onde é possível que uma pessoa do povo possa se tornar um presidente. É essa fragilidade. E de outro lado, você tem alguns países que é tipo um governo fortíssimo, né?
ferro. Mas, no sentido global, vai haver essa mistura. E nós podemos enxergar essa mistura em alguns aspectos. Você tem um grande governante, mas por trás dele, invisivelmente, tem o poder do ferro lá por trás dele, comandando tudo. Ele não faz exatamente o que ele quer. Ele depende de forças que essas forças influenciam nas decisões mundiais. Bom, eu creio que mais adiante nós vamos aprofundar melhor nisso. E então, resumindo, o painel está aí, onde se verifica, desde Nabucodonosor até o fim dos tempos, haverá uma sucessão de reinos humanos e que todos, no final, serão destruídos. Vou passar a palavra ao pastor Gerson, pedindo para ele falar um pouco da pedra que representa o governo do Senhor Jesus. Amém, pastor Antônio Carlos. A pedra, ela vem do alto e ela esmiuça a estátua de forma muito interessante, porque ela atinge a base da estátua. Ela inicia pelos pés e desmorona toda essa estrutura de governo humano que fora formada desde Nabucodonosor até o Império Romano. Como você disse, durou muito tempo, foi até 476 depois de Cristo. Então, um governo com pernas longas, né, que você disse, que durou muito tempo, com uma capacidade de gestão extraordinária, com força bélica, com administração, a parte jurídica extraordinária. E essa pedra que representa o governo do Senhor Jesus, representa a vinda do Senhor Jesus para reinar, é um reino diferente de qualquer reino humano. Se o governo humano ele vai se depreciando ou se diluindo ao longo da sua existência, a Bíblia diz que o governo do Senhor, o reino do Senhor, primeiro, ele jamais será destruído e ele não passará a outro povo. Os governos humanos, nós sabemos que passa, sejam reis, sejam imperadores, sejam governantes eleitos, sempre há um sucessor. Mas quando essa pedra sem mãos atingir o governo humano, o governo do Senhor Jesus, que destruirá o poder do anticristo, isso nós vamos ver em detalhes em outros episódios, será um governo eterno, será estabelecido para sempre. Então, essa é a minha contribuição nesse assunto que você disse. E o capítulo, ele vai do 46, né, do verso 46 até o 49, que foi quando Nabucodonosor recebe essas informações por revelação do Senhor e ele não resiste, né? O texto diz que ele caiu sobre o seu rosto e aí ele dá continuidade a adorar ao Deus dos deuses, né? Ao verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que era o rei de Daniel. Amém. E dando ainda continuidade, pastor Gerson, aqui no texto a que você se referiu, e a palavra diz assim: respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, boca desse rei que era idólatra, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Então, o fato de Daniel ser servo de Deus, ao contrário de prejudicá-lo, o favoreceu. Num reino mundial, universal, onde o sistema era todo idólatra, Daniel, por ser servo de Deus, foi elevado a governador da província de Babilônia e o governador de todos os sábios, considerando o sábio dos sábios, porque tinha a graça de Deus, o poder de Deus e o conhecimento de Deus na vida dele. E pediu, aí o Daniel pediu ao rei e constituiu sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego,
que era Misael, Ananias e Azarias, os seus 3 companheiros, o que o rei fez. Então passaram a ser companheiros de Daniel. Voltando aqui para o fechamento desse capítulo 2, nós vimos então os reinos mundiais, que já foram estabelecidos, estão vigentes, aguardando a vinda do último reino simbolizado pelos pés da estátua. A palavra de Deus também mostra, nesse capítulo, que todos os reinos humanos, por mais poderosos que sejam, eles vão passar e que, por fim, será estabelecido o reino de Deus, cujo rei é o Senhor Jesus. Esse reino é um reino eterno, um reino que jamais vai passar. Estarão com o rei os seus servos, neste reino que ele vai estabelecer para sempre. Agradecemos a presença do pastor Gerson. Amém, pastor Antônio Carlos. É uma bênção a gente poder meditar nesse livro maravilhoso, extraordinário. Certamente, com essas informações, com essas revelações, os irmãos vão poder se aprofundar mais ainda nesse livro profético e é o Apocalipse do Velho Testamento. Obrigado por participarmos juntos desse momento tão glorioso. A paz do Senhor a você e aos nossos irmãos que nos acompanham. A paz do Senhor aos irmãos. Encerramos aqui, então, este episódio. Encerramos também o capítulo 2. Vamos entrar na próxima edição, no capítulo 3. A paz do Senhor a todos.